Boa noite, muito boa noite, gente que brilha. Como é que vocês estão, hein? Bora para mais um episódio do podcast Diário de uma Body Pince Real. Pois é, né? Como o próprio objetivo do podcast manda trazer mais a realidade da nossa profissão, trazendo de fato body pinces reais, né? Que mostra a parte positiva, que mostra a parte negativa, né? E que de fato traz a realidade, né, do que é atuar com body pince, né? Fazendo várias composições e tudo mais. Aqui não seria diferente, né? Então, assim, só trago convidadas porretas. Dessa vez é a Analice. Analice, eu conheci ela, assim... Poxa, foi inclusive uma conexão. Ela já convidou para conhecer o consultório dela. Na época, ela trabalhava como doula. E aí, fui conhecer, fiz a visita lá, a gente se conheceu. E desde lá, a gente troca muitas figurinhas. A gente, inclusive, fez... né, um curso em comum, e aí a gente trocou muitas figurinhas, trocas de experiências, e até hoje, né, a gente faz isso. Então deixa eu já botar a Analice aqui, tá, pra papear junto com a gente. Lá, convidei ela, e aí é isso, ela é de Pernambuco, Caruaru. Oiê! Oi, Estou te apresentando! Boa noite, olá, boa Analice! Seja noite. muito Que honra bem-vinda. estar aqui. Ah, que felicidade! Honra é a minha, de fato, né? Ter pessoas assim como você ao meu lado. Olha, já estava te apresentando, né? Dizendo que tu é porreta, porque eu chamo realmente assim, é porreta, é uma baixinha, porreta, galega, porque de fato é ela. Várias funções, né? Mãe, Nossa, filha, empresária. se for contar, não dá para contar, né? Mas é isso. Foi bem engraçado, né? Quando a gente fala como a gente se conheceu, a nossa conexão. A gente estava num curso, um curso nacional, era um curso bem grande, né, Lari? E aí, quando Exatamente. começou a apresentação de onde as pessoas eram, Lari aqui do meu lado, eu digo, oi, ela é a que mais fala, eu também sou a que mais fala. Ou Então, seja, né? no curso, só quem falava era eu e Lari. Era Exatamente. pandemia, curso online, né? Era o auge da pandemia, foi um curso de laser terapia. E aí a gente Exato. começou a se conectar depois. Estávamos rastejando no início por humanizar. Foi. Eu estava Foi. abrindo um consultório. Foi. Você estava abrindo um consultório e eu estava veredando, né, na minha assessoria materno-infantil, porque até então não tinha pensado em furo humanizado naquele momento. Era realmente mais o foco da assessoria materno-infantil. Tinha ideia, né, porque eu já tinha escutado o tal do furo humanizado, até questionei, eu, como assim, furo humanizado? E aí foi bem isso. Mas foi, aí a gente Bem no marcou de se comecinho, encontrar, foi. mas é isso Aí eu aí. abri um consultório, né, de enfermagem junto com outras enfermeiras. E a gente ia fazer justamente isso, né? Prestar serviço de consultoria materno-infantil. Então, era assessoria de parto, gestação, doula, enfermagem obstétrica. A gente fazia consultoria de amamentação. E eu comecei a fazer os furinhos das bebês, né? Foi, lembro disso, Bem nesse lembro disso. contexto. Só que aí eu fiz o convite na época para a Lari vir fazer parte da nossa equipe, para ela fazer os filhinhos de bebê. Só que tu estava mudando de cidade na época. Foi. Tava, além de mudar de cidade, nessa época, pelo incrível que pareça, eu já tinha também deixado de fazer perfuração em bebês. Porque o público adulto estava numa demanda tão grande e a gente sabe que atendimento de bebê é diferenciado, até o tempo também é diferenciado. Na época, inclusive, ainda estava ali, né, a questão da pandemia. Então, tinha que ser um atendimento assim. Se fosse numa clínica, tinha que ter todo aquele protocolo, senão teria que ser a domicílio. Então, eu estava preferindo ir a domicílio, né? E aí acabou que eu disse: ó, Analice, nesse momento eu não vou ter como aceitar esse convite, né? Foi. Mas desde aí a gente trocou várias informações, né? Trocou várias figurinhas. E uma coisa, inclusive, que eu vi aqui a cabeça, eu fiquei com curiosidade. Você é assistente social, né, Analice? Tu é formada.
em assistência social, aí migrasse para a parte da dolagem. Como foi? Explica mais para a gente Eu sou começar, formada, né? eu sou formada em serviço social há 14 anos, quase, assim, 12 anos, 13 anos. Perdi as contas aqui, mas é em 13 anos. Eu atuei na assistência por 10 anos, né? Eu ocupei aí cargos da básica até a alta complexidade, né? Trabalhei aqui no município, trabalhei em Minha Casa Minha Vida também, em vários municípios. Então, assim, eu fui aquela pessoa que me formei e atuei por muito tempo. Só que, antes de fazer serviço social, eu tinha um sonho de fazer enfermagem. Só que eu entrei na faculdade 9 meses de grávida. Minha filha nasceu no primeiro período. E aí, eu tinha que fazer uma escolha de um curso que desse para eu conciliar, cuidar da minha filha e estudar. E na época, na cidade, só tinha enfermagem com a carga horária integral, manhã e tarde. Então não tinha como eu cuidar de uma bebê e estudar de manhã e de tarde. Então eu fui fazer um curso que só tinha à noite, que dava para estudar. Então eu escolhi serviço social porque eu gostava também da área, eu me identificava, eu sempre tive em mim essa vontade de servir, essa vontade de ajudar o outro, né? Eu sempre me conformei com a justiça social, então eu super me encontrei nesse mundo. Então, inclusive, eu gosto muito, eu amo, eu não saí da área porque eu não gostava. Eu saí da área porque eu era desvalorizada, não tinha valorização profissional lá. Mas eu amava muito, tanto que eu trabalhei mais de 10 anos, né, só em um lugar. E quando foi nesse meio tempo, não, aí começou a pandemia. Aí na pandemia, meu pai pegou o Covid grave e eu me internei com ele, né? Porque ele era idoso, precisava de um acompanhante e eu que fiquei com meu pai. Então passamos 17 dias internados, entre enfermaria e UTI. E quando meu pai saiu da UTI, ele olhou para mim com os olhos marejando e disse assim: minha filha, quem salva a vida é a enfermagem. E aí eu olhei para ele assim, eu disse: pai, por isso eu vou salvar vidas. Eu vou fazer enfermagem. Nesse mesmo dia que eu levei ele para casa, eu comecei a pesquisar por graduações na cidade. E aí eu tive uma grande vantagem, porque diante de todas as minhas demandas profissionais, de esposa, de mãe, eu encontrei na época da enfermagem cursos online, né? Porque na época você começava cursando online. Então, era o que eu precisava para começar no meio daquele caos de vida que eu tinha trabalhando fora, cuidando de crianças, eu disse, então eu vou fazer, porque está tudo online mesmo. Então eu comecei a fazer a graduação no meio da pandemia, né? No auge da pandemia. Aí comecei a cursar e me apaixonei. Eu sempre tive muita facilidade com educação EAD, à distância. Então, para mim, nunca foi problema estudar online, né? Porque minha primeira graduação era sempre presencial e eu fiz pós-graduação na Federal também. Então, assim, não tive problemas com Tranquilo. o início da faculdade online, né? Se forma esse ano, né? Pra dezembro, dezembro eu termino. Amém. Tá acabando. É isso, 4 anos, exatamente 4 anos de pandemia, né? 4 anos que eu estou terminando nessa fase, porque como eu era portadora de diploma, eu consegui eliminar várias cadeiras, então eu consigo me formar em 4 anos, Perfeito, tá? Então perfeito. foi isso. Então eu migrei, aí eu comecei a aceitar meu chamado, sabe? Nesse meio tempo eu era assistente social, eu era doula, né? Eu já tinha muitos anos de doulagem aqui, então assim, eu consegui ser referência na cidade e no estado, ter um reconhecimento, então assim, Era foi isso que eu ia perguntar, né? Depois, tipo assim, porque no seu caso ficou ali na assistência social, mas também entrou na parte da dolagem, né? é, Teve seu consultório também, né? Junto com outras parceiras. E eu até perguntei como foi, né? As primeiras buscas, assim, dos empregos, se teve dificuldade, principalmente na dolagem. Mas aí tu realmente deslanchasse de um jeito é, que eu te conheci realmente como referência nessa parte da dolagem. Eu lembro, inclusive,
inclusive, porque hoje, né, já bora antecipar aí, que eu até falei já isso nos stories mais cedo, que você hoje atua 100% no furo humanizado, né? Então, foi até uma decisão super Foi. difícil. Lembro sua mensagem, entrando em contato. A gente até conversou sobre isso, né? Mas como foi essa transição, hein, Annalise? Difícil. Conta um pouco mais, porque eu tenho certeza que isso Hum, gera uma curiosidade também para poder entender melhor, né? Dessas Ó, eu transições. acho que foi mais difícil tomar essa decisão do que as outras. Porque, assim, eu era assistente social e decidi ser doula. As coisas foram acontecendo, né? Aí Fluindo, né? foram indo. Então, eu me tornei doula, eu suei muito para ser aquela doula referência. Então, assim, eu atingi o topo, o que todo mundo queria. Eu era uma doula muito bem paga, eu ganhava muito bem, eu ganhava na faixa aí dos seus 10, 12K mês. Então, assim, tinha médico que dizia, você ganha até mais que eu, né? Então, assim, eu realmente tinha um reconhecimento financeiro das mulheres. Então, assim, na dolagem eu tinha o que eu não tinha na assistência, sabe? As mulheres me valorizavam. Só que a questão, grande questão, eu era uma pessoa sobrecarregada demais. Porque não Eu tinha hora estava. e não tinha lugar, né? Tipo, Então, o assim, telefone tocou. o parto humanizado ele é incrível, é surreal. Assim, todas as minhas escolhas profissionais, elas foram escolhas por amor, né? E assim, eu amava muito, não tinha como não trabalhar com aquilo sem amar. Eu amava muito. Só que aí eu comecei a pesar, colocar na balança o que era mais importante. O que era que estava acontecendo? Eu estava ficando uma pessoa estressada, uma pessoa exausta. Eu não estava vendo meus filhos crescerem, sabe? Isso é uma das coisas que mais pesou para mim. Hoje eu não gosto de ver foto do meu filho bebê, porque eu não lembro dele bebê. Eu não lembro de várias coisas dele bebê, porque eu era assistente social e ganhava pouco e eu era doula para complementar a renda. E eu não consegui. Aí passou um tempo que eu consegui pedir demissão da secretaria. Então, assim, era um emprego que eu tinha estabilidade, né? Eu tinha estabilidade financeira e tal, mas era pouco, mas era uma estabilidade. Aí eu tive a coragem de pedir demissão. Então, eu pedi demissão da prefeitura. Aí fiquei com a doulagem. A doulagem consumia absurdamente, assim, tudo. E fora a faculdade, né? A faculdade a gente nem toca no assunto. Então, assim, aí não tinha hora nem dia. Eu viajava com os meus filhos, deixava uma pessoa lá me substituindo. As mulheres ligavam para mim, associava qualquer problema do parto, qualquer intervenção que acontecesse, à minha ausência, porque aquela pessoa não era o suficiente, sendo que não era bem assim. Então, assim, era uma profissão que eu não podia adoecer, eu não podia viajar, eu não podia dormir, porque meu celular era Zero ligado o tempo liberdade. inteiro. Então, assim, não Exatamente. tinha nenhum tipo de liberdade e eu tinha uma exaustão muito grande, porque parto é assim. Você sabe a hora que você nem sabe a hora que você entra e muito menos a hora que você sai. Já passei 27 horas no trabalho de parto sem me alimentar, sem ir ao banheiro, sem tomar uma água, sem dormir. Então, assim, eu romantizei muito essa exaustão. Até que a ficha começou a cair. De que não é bonito, não é legal a gente viver exausta. E que existia outras formas da gente buscar outros caminhos. Só que enquanto, nesse meio tempo, eu fiz o curso de furo humanizado porque as mulheres que eu atendia os partos queriam Queria. que eu furasse os bebês. Pronto, eu ia até perguntar como foi que tu entrou, né, nesse universo Foi. humanizado. O Foi que nisso. foi que te Foi motivou, né, a entrar? demanda. Foi demanda. A demanda surgiu e eu precisei atender ela, entendeu? Então, assim, as mulheres queriam que eu furasse a orelhinha das bebês, então eu furava a orelhinha das bebês. E aí as mães queriam que eu furasse a orelha delas. E aí eu cometi, claro, os primeiros erros que todo mundo que fez Normal. era achar que adulto dava para furar com dispositivo, que era tranquilo, que é a mesma coisa. E cartilagem também. Eu errei também, gente. Não façam isso. Porque hoje, para a gente estar na posição que a gente está de ensinar, a gente errou muito. É, Ensinaram lógico. E é errado. isso E que faz total ensinaram diferença, né?
né? Exatamente, é o que faz toda a diferença a gente poder, né, mostrar para nossos alunos que, tipo, ó, aqui eu errei, não faça isso porque você vai errar também se fizer, né? Então essa experiência faz total diferença, né? Mas é isso Foi mesmo. assim que eu entrei no Furo Humanizado, foi atendendo demandas. Então surgiu a demanda, e aí quando as mulheres começaram a querer que eu furasse a orelha delas também, aí eu precisei só, esse negócio de dispositivo não dá certo. Esse aplicativo aqui tá dando errado, porque graças a Deus eu errei com as minhas irmãs, porque elas foram minhas cobaias inicialmente, né? Então, assim, não deu certo, deu BO, furei pragas com dispositivo, deu BO, tudo deu BO, tudo deu errado. E aí eu fui fazer o quê? Curso. Fui me especializar, fui estudar, né? Fui entender onde era, onde estavam aqueles erros. E aí foi um caminho sem volta. Pois é. O que Caminho que sem então continua te volta. motivando, ainda tá caminhando nesse caminho, né? Ainda fazendo essa trajetória. O que é que te motiva ainda? Oh, Lari, lembra quando eu falei a meu pai, que eu falei assim, pai, eu vou fazer enfermagem porque eu vou salvar vidas? Eu comecei a me questionar, assim, meu Deus, porque assim, por uma andada é estética. Mas quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com furo humanizado, fez um ano em janeiro, que eu realmente, em setembro vai fazer um ano do meu último parto, né? Então, em janeiro foi quando eu abri o meu estúdio e dei o pontapé de trabalhar só com isso continuei cumprindo os contratos. Setembro faz um ano que eu não atendo parto. E aí, quando eu tive a experiência de trabalhar só com parto, com o furo humanizado, eu comecei a ver que a gente salva vidas também com furo humanizado. Não tem nada mais gratificante do que a gente fazer um furinho de uma pessoa depressiva, que está lá com a autoestima baixa. E aquele furinho faz ela sorrir, faz ela se amar, faz ela se enxergar. Então eu comecei a ver que sim, eu salvo vidas também através do furo humanizado. Mas é bem Teve isso. outra cliente, tem uma cliente muito especial, não sei se ela está aqui, provavelmente tá, a Lene Érica. Lene Érica, ela foi uma cliente que já tinha passado por vários bodypieces, chegou a mim e, graças a Deus, se apaixonou pela minha técnica. E ela é viciada em piercing, ela é viciada. Ela todo mês estava lá no estúdio fazendo um piercing novo, trocando joia. E ela é uma pessoa que ela tem depressão e tem algumas doenças psicológicas. E abri um curso e ela olhou para mim, ela disse, Ana, eu nunca me vi fazendo nada, mas eu amo tanto piercing. Será que eu posso? Ela foi uma das minhas últimas alunas, aquela que você olha para ela e diz assim, essa menina vai longe. No final ela chorou, me abraçou e ela disse, a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos tempos foi ter conhecido por humanizado através de você. Ah, que Você me perfeito. tirou do fundo do poço. Eu tô falando me arrepiando, porque assim, a gente salva vidas também através Exatamente. de luzes que a gente bota nas orelhas das pessoas, Exatamente. né? E não é só. Você trouxe os dois lados, né? A transformação que a gente possibilita, né, nos nossos clientes, como também a transformação de vida e virada de chave que a gente possibilita nos nossos alunos, né? Então, a gente trabalha com a área que é de estética, que eleva a beleza, que eleva a autoestima. Eu não vi nenhuma cliente até hoje sair, né, de pós-perfuração, com a cara de tristeza. Pelo contrário, eu só vejo o quê? Sorrisos, eu escuto que realizou o sonho. Quando o cliente vem trocar a joia, que o furo tá cicatrizado, Análise, eu tenho certeza que acontece com você. Meu Deus, isso aqui é um sonho, eu nunca tive isso na vida. Então, assim, isso é muito gratificante e gratificante também, né? Através do nosso conhecimento, a gente vai ofertar e possibilitar, né, uma mudança de vida também para várias outras pessoas. Que com algo Nada, tão nada. simples, né? É só a gente passar realmente o nosso conhecimento. É algo tão básico, tão elementar, mas que outras pessoas também podem mudar a vida delas através dessa profissão. Que tanto eu como você, a gente tem essa experiência, né? A gente ministra curso. Então, a gente percebe sim quando a aluna da gente tá não só, eu não falo não só da parte financeira.
infelizmente, né, o Foro Humanizado abarcou muito a enfermagem e profissões que de fato pagam mal, né? Infelizmente. Mas a gente percebe sim, né, na virada de chave dela, né, em termos de qualidade de vida, em organização de horário, ela trabalha quando quer, da forma que quer. Hoje eu estava publicando nos stories, inclusive, o meu primeiro valor mais alto, assim, que um cliente deixou comigo. E eu corri para mandar mensagem para a Fred, uma única cliente, 460. Analice, R$ 460, uma única cliente, porque ela fez 3 perfurações, comprou 2 joias ali. Eu disse, como assim? Não, peraí, calma, tem algo errado, tem algo errado. Mulher, a minha primeira conta que eu fiquei assustada foi R$ 1.200, uma única cliente. Eu dei tanto desconto a essa mulher. O 1.200 já foi com os descontos. Eu dava desconto sem ela pedir. Então, no caso, você recebia tipo ali 100, 100 e pouco, 200, 200 e pouco, aí do nada veio um de 1.000, foi isso? Era, eu fazia assim. Não. Não, eu fazia de 300, fazia de 400, mas teve um que veio pra mim. A primeira alta mesmo, assim, na verdade. Foi 400. Não, no iníciozinho, a primeira alta que eu vi, que tipo assim, me assustou foi essa de 460. Mas a alta mesmo, foi uma cliente, minha filha, que ela fez preparação comigo algumas vezes e quando ela retornou, ela quis trocar todas as perfurações dela para cor rosé e para cor dourada. Então ela pegou 2 coleções de cores, ela já tinha tudo prata e fez mais 4 perfurações comigo. Então, assim, a conta dela, quando eu falo, às vezes até nem eu mesma acredito. Ela mandou uma mensagem pra mim na hora, disse assim, convida o esposo dela, que estava dentro da sala, convida fulano de tal, pra você o nome, pra tomar um café, aí disse que a gente vai fazer a perfuração e tal. Aí eu falei, não, quer um café, quer sair da sala. Só foi por causa do valor. Deu 2.190 essa conta dela, Analice. E digo mais. E ela pagou no Pix, tá? A gente fica Ela pagou no Pix. E aí eu disse, peraí, como assim? Não. Não, como assim? Eu fiquei apavorada. A conta dessa cliente deu, acho que na época, não faz muito, no começo do estúdio, ela foi uma das primeiras do Ai, estúdio. top! Deu R$ 1.500. Tudo que tu tava Aí, precisando, né? Início do estúdio. véi, no início do estúdio, eu tinha tanta coisa pra pagar. Aí aquele meu valor, R$ 1.500. E eu não tava sabendo lidar com aquele preço. Tanto que ela foi a primeira cliente e a última que eu dei desconto. Porque não tinha, né? Ela não pediu desconto. Eu fiquei apavorada com o valor. Eu disse, meu Deus, é muito dinheiro isso aqui para dar de furo de joia. Eu não tinha condição de fazer um negócio daquele. Exatamente. É porque eu vou dizer agora o que é isso. Sabe o que isso acontece com a gente? Hoje eu tenho certeza que não acontece mais, mas antes acontecia porque a gente pesa o bolso do outro através do nosso bolso. A gente faz essa comparação através do nosso bolso. Então, assim, acaba que sim, tem muito público que paga, que nem pergunta valor, que vai, faz a perfuração e no final, não, quanto deu? Ah, não, deu 700, 800. Ah, tá, pronto, Lari, quero, sei lá, ou pode até dividir, eu quero no Pix ou no débito, mas a gente não percebe que tem sim muito público. E esse é o nosso público, né? O mercado realmente de luxo. É o nosso público. É estética. A gente vende um serviço premium. A gente não vende um furo qualquer. Né? O nosso trabalho é um trabalho diferente. Então, quem vem pra gente sabe que o nosso trabalho é diferente. Né? Mas assim, eu já passei por isso, a gente fica meio. Eu acho que, sabe, a grande questão, sabe, é a lei da escassez. A gente está acostumada com pouco. A gente está acostumada a passar um mês para ganhar R$ 1.500. A gente está acostumada a passar 7 horas e ganhar R$ 150 no plantão. Então, a escassez faz com que a gente se assuste quando a abundância chega. Mas o Furo Humanizado, ele proporciona isso. Exatamente. Trabalhar todos os dias. Não. Hoje eu lembro na minha época de plantão,
Era 40 horas semanais, daria ali média de 5 plantões de 24. Das 24 horas, eu só podia dormir e descansar 3 horas, então era 21 horas na ativa, por lei. Então, e lá foi quando começou realmente a pegar no pé. Então, a gente só ia pro repouso para passar uma enfermeira, eram duas enfermeiras, então uma ia de meia-noite às 3 da manhã, e aí de 3 da manhã a outra que estava lá na frente ia acordar que estava dormindo para trocar, para outra ir de 3 às 6. Consequentemente, Annalise, eu chegava em casa enjoada. Era porque eu não dormia, eu estava exausta, eu estava saturada. Eu não conseguia, inclusive, comer. Eu estava enjoada, eu precisava dormir. E aí foi quando, nesse rojão todo, para receber um valor salarial de 1.190. Era 1.190 meu salário. Coisa que, tipo assim, 1.190, quem é que deixa? Em uma hora, alguns clientes deixam esse valor. Eu digo até pelo valor do plantão. Se a gente fosse repassar ou precisasse, assim, alguma família precisava. E aí, não, tudo bem, eu vou no teu lugar. Era R$ 200, 150, R$ 200. Então, dependendo se era final de semana, ficava 200, 210, para dar um agrado. 200, 210, a gente ganha fácil em uma hora. Em uma hora. Coisa que eu passava 24 horas para ganhar esse valor, né? Fora a liberdade que a gente estava falando, né? De tempo, de horário, de a gente organizar nosso horário, quando quer trabalhar, quando não quer. Feriado, se a gente não quiser, a gente viaja, não trabalha. Faz feriadão, não sei se você tira aí feriadão. Eu já junto quinta, sexta, sábado, Eu já domingo. começo. Uma que eu não atendo na segunda. Ó, Tenho aí, pois trauma. é. Eu passei muito tempo da minha vida trabalhando 7 horas da manhã na segunda-feira, então eu me permito, na segunda-feira eu não atendo, Não trabalhar. eu atendo a partir da terça, tá? Perfeito. Então, segunda eu não atendo. Então, assim, hoje eu consigo, levo meus filhos na escola, eu vou à academia, eu acompanho as atividades escolares, eu almoço com eles. Então, sim, o Furo Humanizado hoje me proporciona ter qualidade de vida. Mas é Demais, verdade. né? Mas é Demais. verdade. Aí, ó, Maísa é outra fofa que a gente sempre troca figurinha. Ela tá dizendo, ela é enfermeira e nunca trabalhou na assistência. Já fez várias vezes 10K de perfuração. Ó, pois é, Maísa, eu também conheço. Eu tava voltando aqui a É, mensagem. Pois é, pois é. E cada vez mais, né, é uma área que, assim, na minha opinião, tende a crescer, mas me fala aí, né, da tua visão de mercado. Como é que você enxerga, né, essa área de furo humanizado para os próximos anos aí? Você acha que é um mercado que ainda é considerado pouco explorado, muito explorado? Como é que tá a tua visão acerca disso? Me conta. eu acho que a gente está engateando. A É gente está recente, né? realmente É muito engateando. nova, a profissão é muito É, nova. é muito A gente nova, dá mas a gente está do furo engateando. humanizado, né? Body paint Uhum. já é antigo. Claro, o body piece é milenar, né? Quando a gente vai para a história do furo, dos pieces do body piece é milenar. Tem até na Bíblia registros sobre adornos Adornos. corporais. Mas, Exatamente. assim, eu acho que sim, nós estamos engateando. Eu tenho até orgulho em dizer que nós somos pioneiras, inclusive, Exatamente. na nossa região. Nós somos pioneiras, fomos as primeiras. Então, assim, estão engatinhando. Quem está chegando numa boa hora. Né? E eu acho que, assim, a gente sempre conversou sobre isso, a gente pensa muito igual em relação a mercado, a concorrência. Quanto mais, melhor. Porque Exatamente. Porque é a mais gente se só destaca. cresce, a gente só Exatamente. cresce. E assim, quanto mais pessoas fazem isso, mais outras pessoas vão conhecer. Porque é muito comum algumas pessoas dizer, poxa, eu nem sabia que tinha isso. Ainda hoje, tá? Pelo Muita incrível que gente pareça, que ainda ainda hoje. fala. Exatamente. Não conhece, eu não sabia dessa logística. Inclusive, um dos motivos de vir para aqui para Maceió é porque em Pernambuco o público já conhecia mais. Mas toda vez que eu vinha atender aqui em Maceió de 15 em 15 dias, era um turbilhão de pessoas dizendo assim, como assim? Como é que pode? Não existe isso aqui. E realmente, quando fui fazer uma pesquisa de mercado, não tinha pouquíssimos profissionais. Consequentemente, né, disse, ó, bora mais mala,
Bora sim, Ah, bora. Vai eu pro tenho muito pastel. orgulho dessa história, eu já te falei várias vezes isso. Linda. Eu tenho orgulho, inclusive eu falo para as minhas alunas, eu trago a tua experiência de vida até para os meus cursos, eu falo para elas, porque assim, você inspirou muita gente, né? Oh, Inclusive Annalise. a mim, você sabe disso. Foi muito difícil tomar a decisão. Imagina, você sair de uma profissão que lhe paga super bem. Porque é fácil a gente sair do que é ruim. Exatamente. Você sair, eu vou sair do plantão porque eu ganho uma mixaria. Ok. Mas você sair de um lugar que você batalhou para chegar no topo, e quando você chegar no topo, você vai dizer, não é mais isso que eu quero. E aí, Né? né? Assim, e aí, sendo que com na dolagem eu consegui reformar minha casa, comprei carro e tudo. Então, assim, que loucura é essa? E a Lari, ela foi uma grande incentivadora. Ela foi uma grande incentivadora, apesar dela dizer, olha, mas quando eu engravidar, eu quero que você seja minha dor. Pois é, ainda tá de pé, viu? Isso Apesar aí. disso, apesar disso, mas assim, ela sempre me incentivou. Ela dizia, amiga, quando você for viver de organizada é outra coisa. As coisas vão fluir. Porque não tem como a gente ser boa fazendo várias coisas ao Várias mesmo coisas. tempo. Não tem. Isso é Não a tem maior como. verdade. Eu não tinha como crescer no humanizado e ter mais duas profissões que me sugavam absurdamente. Né? Essa é Então, verdade. assim, foi uma decisão que eu tomei difícil, mas muito assertiva. Eu não me arrependo de nada, né? Eu ainda me considero, apesar de já ter mais de um ano de estúdio, engateando, começando ainda, porque a gente sempre quer mais, mais e mais, né? Escalar lugares mais altos, mas assim, estou bem feliz, inclusive quero compartilhar de primeira mão. Estou construindo meu estúdio, meu grande estúdio. Massa, Annalise. Que Estou felicidade. Do seu construindo jeitinho. do Do meu seu jeitinho jeitinho. grande, espaçoso, com tudo, né? Que é meu. Então, Ai, assim, que através do Por felicidade. Humanizado. Então, assim, é algo que é muito bom. Assim, eu não me vejo. Estou prestes a me formar, né? Mas é aqui que eu quero ficar. Exatamente. Eu só vou ter o Corém e Body Fit, porque é aqui que eu quero ficar. E a enfermagem com certeza colabora e Demais. estimula cada vez mais. Quando os clientes sabem que somos enfermeiras, né, somos profissionais da saúde, isso de alguma forma, né, gera ainda mais confiança. A gente acaba realmente dando um passo ali à frente. É, Isso é inegável, tá? Na prática a gente percebe isso. Então, tem cliente que chega toda receosa, mas sabe, não, com você que tu é enfermeira, eu fico mais tranquila. é. Que isso não é um parâmetro real. A gente sabe que tem muitos profissionais também que não são da área de saúde, mas atuam perfeitamente, né, com perfuração e dá show, né? É. Isso não é um parâmetro que a gente tem que tomar Não, como não. o certo, enfim. Como Mas a gente sabe critério, né? é, Critério, mas critério. não é, exatamente. Mas a gente sabe que em termos de confiança, de credibilidade, quando a gente fala que é enfermeira, essa credibilidade Muda. aí, exatamente, é outro olhar também. A enfermagem me ajudou bastante em termos de tudo, da parte de orientações, de cuidados, de tudo, absolutamente tudo. A Então, questão de hoje, biossegurança, né? A gente tem uma visão totalmente diferente. totalmente, Os cuidados pós-furo, as coisas, por exemplo, ensinaram a gente algumas substâncias que dentro da enfermagem não faz sentido. E aí exatamente. a gente, não, isso aqui não está na cara que isso não dá certo, né? Exatamente. Então, assim, Várias fantástico. situações, né? Principalmente essa parte, porque a ideia de ter uma perfuração é ter uma perfuração cicatrizada, evitar complicações, inclusive, né? Que cada vez mais. Eu não sei como é que tá sendo aí, Análise, mas eu sei, na verdade, que a gente já trocou alguns casos, mas eu não sei atualmente, e a gente não falou mais desse assunto. Mas eu estou recebendo uma leva de clientes externos, que não é brincadeira. No último atendimento, eu já atendi 2 clientes que são externos de outro profissional, que realmente, assim, veio com uma complicação, veio com joia errada, joia oxidada. Ó, pense. E Quando a gente essa é a pergunta, parte boa. E quando você pergunta, mas a concorrência, e quantos mais? Isso é a parte boa. é o que Eu quero é que chegue no diferencia. body toda esquina e faça 10 conto. Eu quero ver.
Sabe por quê? Exatamente. Porque, assim, quantidade é muito diferente de De qualidade. qualidade. E eles vão Exatamente. entender que o que é valor, o que é que a gente oferece diferente. Quando a gente Exato. salva o futuro de um BO, a gente tira a deusa daquela mulher, né? Exato. É o que eu sempre falo. Quem esteve ali no momento que estava mais precisando foi a gente. A gente que está ali resolvendo o BO dela, né? Enfim, do cliente. Consequentemente, ele fideliza. A última que eu atendi, inclusive, ela já saiu daqui agendada. Ela vai voltar. Eu dei um intervalo a ela de uma semana. Então, ela vai voltar para fazer outra perfuração. A dela foi até de uma joia oxidada. Não, quando ela veio, não estava nem tão grave, tá? Ela já esteve muito pior, Lari, muito pior. Então a gente organizei lá, botei todos os protocolos para agir. E ela disse, Lara, eu tenho muita vontade de fazer o trago. Pronto, bora dar um intervalo aí de uma semana? Pronto, já ficou A agendada, tal fim. né? E aí, ou seja, só tem um ponto positivo aí, que é o seguinte, a gente que sai ganhando. A gente fideliza, a gente resolve os BOs. Para a cliente é péssimo, porque gasta 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É a cliente que sofre, né? Interfere no bem-estar. É a cliente que vai sofrer com aquele fluido que está complicado. É a cliente que vai É, gastar. E é o profissional que, infelizmente, vai sujar o seu nome. Porque, é, inclusive, tem cliente que não assim, não poupa, não. Ah, não, eu fico fulano de tal, você conhece? Ah, é, não. Mesmo eu conhecendo, eu já digo que eu nem conheço, é, pra nem, sabe, nem evoluir essa conversa, porque acaba assim, elas querendo ou não, falam enveredando por mesmo. um caminho que eu não gosto. Elas Isso falam mesmo. Mas é isso, né? Quando a gente trabalha com ética, com responsabilidade, com cuidado, a gente só ganha. é exatamente. Né? A gente ganha desses clientes que são lesados, porque, na minha opinião, é você lesar o cliente, você colocar um latão na orelha de uma pessoa, porque isso não é nem aço, é latão, né? Exatamente. Ó, de fato, Analice, fazia tempo que eu tinha pego um assim. Tava totalmente escura, tava totalmente escurecida. E ela ainda disse assim: não, aí, antes de ter vindo pra cá, eu limpei. E saiu um bolo com uns resíduos duros, ou seja, metais não nobres ali, né? Acumulado. E isso não tem condições, não faz bem pro furo, né? Não faz bem. E a gente sabe que assim, enfim, tem muitas situações, tem muito profissional ainda que precisa aperfeiçoar a sua técnica. Infelizmente, às vezes, eu nem culpo, sabe, em partes, Analice. Eu lembro no meu início, eu quebrei muita cara. Nós duas, joias ganhadas que A pode gente ser usada, né? O quando a gente quebrou a ensinaram a cara, gente errado também, né? ensinaram. Então, às vezes, é uma profissional que está iniciando agora, então, querendo ou não, só tem esse curso, ainda está ali criando caixa para até melhorar, aperfeiçoar ou comprar outro curso, Sim, enfim, né? E eu acabo não julgando. Às vezes pode ser sim, desleixo, achar que um curso é suficiente, que deveria ser, né? Mas a gente sabe que na nossa realidade, em muitos cursos aí, não é suficiente um só. é. E aí busca vários e vários outros cursos, né? E falando, inclusive, nessa parte assim de dificuldade, né? A gente sabe que também, como a gente aprende, a gente se depara com dificuldade, não tem como, né? Não é só a mil maravilhas. Lógico, tem muitos, como eu digo, né? Tem muitos pontos positivos reais, né? A nossa área. A gente Mas me falou conta, vários aqui. Oi? Não, de pontos positivos a gente já falou vários aqui. Já falou A vários, gente ia né? ficar à noite Desses falando pontos disso. positivos, qual foi o que te mais surpreendeu? Me conta. E também eu quero aproveitar para perguntar qual foi a tua dificuldade, assim, a maior dificuldade encontrada também na área do furo humanizado. Me fala os dois extremos, né? O que te mais surpreendeu e a dificuldade que foi maior, assim, mais gritante. Ó, o que mais me surpreendeu foi situações dessas, de trabalhar um dia e ganhar o valor correspondente ao mês. É, Né? isso aí, eu acho que todos vão responder Eu acho que essa isso mesma. é o que me faz estar aqui e feliz da vida. Né? Que, tipo, trabalho 6 vezes no mês, consigo pagar minhas contas, algo relacionado a isso.
Então, esses são os pontos positivos de hoje poder ter qualidade de vida, de poder proporcionar aos meus filhos viajar em paz, cuidar deles. Então, isso realmente é algo que é inegociável, né? Inegociável. E o ponto negativo, assim, na verdade, a dificuldade, meu maior desafio, eu vou te dizer, todas as outras profissões que eu exerci, lógico, o serviço social você trabalha com rede, mas algumas situações só dependiam de mim. Então eu atuava ali, era eu fazendo o meu trabalho. Doa também, era eu, claro, com equipe. Mas o Furo Humanizado, eu comecei a trabalhar sozinha. Então, eu era quem postava, eu era quem editava, eu era quem executava a técnica, marcava a clínica. Então, eu era a empresa toda, né? Porque por trás do CPF tem um CNPJ com milhões de demandas. Então, a minha maior dificuldade, que é uma mentalidade, inclusive, pequena, foi não enxergar a hora que eu precisava de uma pessoa e eu precisava delegar. Delegar. Eu achava que eu ainda era pequena demais para isso. Né? Então, agora eu entendi que se eu não fizesse esse passo, eu não iria crescer, eu não iria para degraus mais altos. Então, agora eu tenho uma pessoa que está trabalhando comigo, na minha equipe, que está me dando muito suporte, inclusive nos atendimentos, na parte comercial. E eu foco no que eu tenho que fazer. Esterilização também, né? É coisas que tomam o nosso tempo que a gente pode delegar, né? Sei bem como é isso. Passei por isso também. Hoje também eu tenho, né? Inclusive Fred, que é meu esposo, meu sócio, também me dá todo um suporte também na parte burocrática. E a gente sabe que é pesado, né? Eu lembro da minha época de viagens. Eu era motorista, eu era perfuradora, experta, recepcionista, eu era absolutamente tudo. E isso acaba realmente pesando. E quando você falou de rede, eu pensava que você ia falar de redes sociais. Eu não vou mentir também que é, assim, É outra demanda. Oi? É outra demanda. Exatamente, né? Que Ela é realmente é uma desafiadora. demanda. Como é? É realmente uma demanda que a gente precisa colocar ali como obrigação e não é fácil. Né? Eu negligencio, sim, muitas vezes minhas redes sociais, porque assim, como eu passei muito tempo exercendo uma outra profissão que não tinha meio que nada a ver com o Furo Humanizado, eu tenho 2 Instagrams. E eu não consigo mais, nessas alturas do campeonato, fazer um só. Porque um tem 7.000 seguidores, outro tem 8.000 seguidores. Então, assim, o meu público hoje, nesse Instagram aqui, ele só tem um intuito, é ver Furo Humanizado. Exatamente. O meu outro público, ele tem vários interesses. Várias vertentes, né? Entendeu? Então, assim, nessas alturas do campeonato, já não dá mais para fazer só um Instagram. Então, eu tenho uma grande responsabilidade que, Ainda inclusive, assim, eu tenho mais uma duplicado. coisa. Nossa Senhora, consegui contratar um marketing esse mês, então eu vou ter suporte de um marketing. Isso, é delegar. Eu acho que esse é o maior desafio da gente. Concordo. E até porque, né, pra gente ficar fazendo aquilo que de fato só a gente pode fazer. Então, que tem muita coisa, né, que é só a gente que consegue fazer. Então, as outras coisas que a gente pode delegar tem que ser delegada, senão o quê? A gente vai surtar. E isso, na verdade, não é nem fundo de furo humanizado, né? Não é nem a base do furo humanizado, é a base de qualquer empreendimento, né? A gente tá falando, na verdade, de empreendimento de maneira geral. Empreendedorismo mesmo. A gente precisa ter essa mentalidade empreendedora que vai chegar um momento que a gente vai delegar, de montar a agenda, de organizar a agenda, de recepcionar, de ter alguém ali organizando as suas coisas, para esse tempo que você gastaria, né, fazendo, outra pessoa pode fazer tranquilamente por você, mas é isso mesmo, Ana Alice. É uma baita de uma dificuldade, realmente, e pode ter certeza que não é só você, tá? Estamos no mesmo barco, até porque até a gente encontrar as pessoas, né, que a gente tem uma conexão maior,
que de fato faça do jeito que a gente gosta de fazer, né? É a maior dificuldade. Inclusive, até como dona de casa, né? Nossa, Você estava publicando esses dias meu Deus. sobre organizar a casa, que não consegue delegar, porque não faz direito. Não Então é melhor eu ir fazer eu mesma, encontrar né? ninguém para arrumar a casa aí. E assim, e tratar aquele trabalho com honestidade e respeito, né? Porque a gente tem tanto cuidado, tanto, a gente é tão honesta com o nosso trabalho, né? Para vir alguém não ser honesto com esse trabalho que é nosso, né? Dói no coração, né? Mas eu estou bem confiante, né? Bem confiante. É uma colega de faculdade que está com os horários igual ao meu. Então, Olha assim, nem ela certo. consegue trabalhar fora, né? Então, assim, uma tá ajudando a outra. Eu tô torcendo que dê certo, Vai porque realmente dar. tá me ajudando muito. Tu é super tranquila, tu é ótima de conviver contigo, mulher. Tá assim, impossível. É só realmente ter a paciência, que aí pronto. Eu tenho, já tive algumas experiências, né, de delegar, e aí ter a paciência do treinar. E isso às vezes me faltava, pelo incrível que pareça, tá? Eu me considero uma pessoa paciente, tá? Em parte, né, tirando aqueles momentos ali de TPM, de estresse. Normal. Mas eu me considero uma pessoa paciente. Eu sim gosto de ensinar, mas eu percebi que foi diferente quando eu comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo. Então, aí às vezes ela fazia errado, mas a culpa não é dela. A culpa era minha. Porque eu não estava treinando ela. Eu não estava dizendo como era para fazer. Quando explicava superficial. Eu não parava para fazer para ela ver e reproduzir, entende? Eu não repetia. Muitas Não vezes só corrigia, explicar né? uma Às vezes vez, a né? gente vê aquilo ali, tipo, poxa, não era assim. E aí tem que ir lá e dizer, ó, não faz assim, faz assim. Da Tem que próxima tu repetir. faz assim. É, para lembrar, inclusive, muitas vezes, até para chamar a atenção mesmo, ó, essa já errou É outras vezes isso porque a aí. gente é proativa, né? A gente vê e faz. Então, quando a gente quer que todo mundo seja igualzinho, A gente analise, é desse jeito. né? Às vezes dá vontade de dizer, até com o coitado do Fred. Espera aí, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Até isso às vezes Eu acontece, imagino né? Mas, como deve ser desafiador para vocês também trabalharem em casal juntos. Eu creio que tem olha, sim várias coisas boas, mas também tem coisas difíceis, porque mistura, né? Tem que ter muita maturidade muito. para misturar. Exatamente, exatamente, Analice. No início a gente tinha muito esse receio, de verdade. Muito esse receio, até o ponto de a gente ficar tão atento a isso que começou a acontecer uma coisa muito engraçada. Porque, na verdade, isso foi planejado, né? A gente não foi do dia para a noite. A partir do momento que surgiu essa ideia de Fred realmente pedir demissão, passou alguns meses para que de fato pediu demissão. Quando pediu demissão, ainda passou 2 meses trabalhando para poder sair. Então a gente já estava ali, né, naquele planejamento e a gente botou já os piores do cenário. Então chegava dias que depois a gente começou a trabalhar juntos, né, quando iniciou essa jornada. Quando a gente estava em casa conversando sobre trabalho, era engraçado. Ou ele, pera, para. A gente anota agora na agenda. Amanhã a gente vai resolver isso. Porque, querendo ou não, confunde mesmo. Então a gente tá no nosso momento, Mas num jantar romântico. Aí, ó, falta fazer isso. E no estudo aconteceu isso. Poxa, tu pagou aquilo. Não acredito que tu não fez. Aí a gente. Então foi quando a gente tem que, começou a se ligar nisso, sabe? Cada vez mais e ser bem rigoroso e não permitir que isso acontecesse. No sabedoria início foi para isso. desafiador. Hoje a gente já tá adaptado, né? Tranquilo, né? Mas já tá adaptado. Às vezes acontece, sim, situações ou outras. Mas graças a Deus a gente consegue separar bem. Muitas pessoas já falou sobre isso. Muitas Eu mesmo. não sei se eu conseguiria, não. Fala, sendo Até porque na sincera, né, TPI eu Alice? quero que ele desapareça da minha frente. Então, não sei se eu ia conseguir trabalhar com ele. Pois é, às vezes, né, a gente tem que respirar fundo. Ah, mas direto ele solta umas brincadeiras, tá? É porque ele sabe da história de vocês, viu? Quando ele me vê, que ele, tipo, quando eu faço alguns faturamentos altos, ele fica,
Vou deixar a advocacia, vou trabalhar por humanidade. Vou se tornar sócio tua, né? Da Analice, né? Pois é. Mas é isso. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Que conselho a Analice daria para quem está iniciando agora na área? Muita gente aqui deve ser ou tá com vontade de entrar ou tá iniciando aí na área. Qual aquele conselho que, tipo assim, poxa, era um conselho que eu daria para mim, sabe? Se eu estivesse iniciando? Então, não tenha medo, não tenha medo, só vai. Vai com medo mesmo, Aprender, né? vai com medo mesmo, vai dar certo. Seja curiosa, seja corajosa, seja audaciosa. Eu acho que a gente precisa dessas coisas para a gente seguir, né? Curiosa para estudar cada vez mais, aprimorar a técnica. Não existe uma única técnica que nunca mude, né? Nós mudamos sempre a nossa, a gente vai descobrindo coisas novas e vamos incluindo dentro da nossa prática. Então é isso, não parem, né? Não parar. Porque muita gente vai, executa e ali para e acha que está tudo certo, né? Exato. Sempre Se muda. entra numa zona de conforto, né? De achar que é suficiente aquilo, né? E não é. Pela nossa época, a gente tem pouco tempo, considerado pouco tempo, né? Porque não é tão antigo. Eu estava olhando hoje umas joias no meu estoque, a gente usava muito microbel. Aquelas bolinhas tão Hoje, cão, é, aquelas bolinhas tão cão. Eu estava explicando para a menina que trabalha comigo, eu disse, isso aqui era o inferno da vida do body piece. As bolinhas, na hora de colocar, elas iam bater no inferno. Até a realmente. gente descobrir uma técnica da bolinha, de não perder a bolinha. E depois, elas lesionavam muitos furos. Então, cada vez, eu já não compro mais microbel, não faço compra, é Não só usa lá. mais, né? Mas são coisas que vão evoluindo, né? E a gente precisa acompanhar a evolução, E é aquela coisa, precisa né? acompanhar. A nossa profissão ainda não é regulamentada, não tem um certo e errado. É lógico que tem certo e errado para biossegurança, esterilização, etc, né? Mas geralmente é o melhor e o pior. É aquela coisa, não é que o microbel é errado usar. Na verdade, né, tem melhor do que ele, né? Então Isso tudo não, isso vai não é existir. errado. Tudo que ele É, está no mercado ainda para ser vendido, né? Mas aí vem uma joia mais moderna, né? Que é mais anatômica. E aí, exatamente, se adapta. né? E é por isso que eu falo, seja curiosa, seja corajosa, seja audaciosa, estude, persevere. Não é fácil, para ninguém é fácil, nem para quem tem muita grana e já começa com investimentos altíssimos. Porque eu já tive alunas que saíram do meu curso já com laser, com tudo, 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 Tudo né? pronto. No estúdio. E já tive alunos que começaram do zero, né? Como você, já aquelas que vai fazer parceria para esterilizar a joia, como a gente fez, A né? gente, Então, exatamente. Iniciei é com possível para todo 540 mundo. reais. Comprei os catetes na linha de dinheiro, fui na Promec aí em Caruaru. Eu comprava Eu de 10 em comprei 10. de 10 em 10, exatamente. 10 em 10, botava numa liga, comprava um pouquinho de gás, e aí eu usando, o dinheiro entrava, reinvestia, comprava mais, e assim Sem foi, falar né? o prejuízo que a gente teve comprando joia errada, né? A gente Fala, teve né? muito prejuízo, Exatamente. muito. Joias erradas, joias que inclusive eu botei tudo para esterilizar, perdi o lote quase todo, 99% das joias, se salvou uma ou outra, que eu não sei nem o que foi que tinha nessa joia que ela não se salvou. Mas exatamente isso, exatamente. Ó, para finalizar, a gente vai fazer tipo um bate e volta aqui, tá? Eu Tá, vou tá. perguntar coisas, tipo, por exemplo, uma conquista. E aí tu vai respondendo pra gente Tá. poder, né, finalizar o nosso momento, nosso podcast. E, querendo ou não, né, te conhecer ainda melhor, né, através das tuas respostas. E aí já vai começando mesmo, uma conquista. Qual foi a conquista, assim, de Analice com furo humanizado? Me fala. Eu poderia falar conquistas materiais, né? Que foi meu estúdio, que está sendo o meu novo estúdio que eu estou sendo construído. Mas eu vou falar uma conquista que não é material,
ela é uma conquista muito importante, é saúde mental, através do furo humanizado. Hoje eu tenho Amém. Exatamente isso. saúde mental e Perfeito, qualidade. perfeito, perfeito. Isso nenhum dinheiro paga, Exatamente, exatamente. mas E foi de através resto, do furo né? humanizado. De resto, as coisas materiais vêm como consequência disso, Ela né? não chegar. É, Ó, uma motivação, me fala, o que é que tua maior motivação uma motivação. nesse universo? Eu acho que transformar a vida através do furo de orelha. Eu acho que essa é a minha maior motivação, ver os olhinhos brilharem, ver que um furinho que a gente pensa que é simples, ele muda muita coisa na vida de uma mulher. Mas é Então, verdade. transformar vidas e histórias através do furo humanizado. Uma dificuldade, Acho que a dificuldade é delegar. delegar, né? Foi como você falou. Eu acho que é mais difícil isso. Achar que eu sou autossuficiente e eu não sou. Exatamente. Ninguém, né? Na verdade, ninguém tem, Ninguém. mas a gente acha que é. Mas tudo bem. A E gente vai acordar. A gente vai acordando, delegar na é verdade, né? difícil, mas eu tô aprendendo. É. O furo favorito. Qual o teu furo que, tipo assim, tu O olha flat. o Eu acho que o flerte? flat. Tá linda essa Eu gosto, borboleta. eu coloquei hoje ela. O flat ele é muito versátil, né? Eu gosto muito dele porque assim, as joias mais lindas a gente consegue colocar no flat. Mas é verdade mesmo. E Nem todos eu a gente acho consegue no Helix, né? Nem todos conseguem no que Tragos. o conche fica mais escondidinho, tem umas anatomias que ficam mais. Mas o flat, ele, engraçado, o flat, eu consigo atualizar ele de acordo com o meu humor. Então tem os raminhos, tem patinha, tem cobrinha, tem tudo. Então, assim, o flat, eu acho que ele é o meu favorito. Perfeito. Apesar de querer muito um date que você precisa fazer em mim, mas como eu ainda não tenho, o flat. Bora se ver em junho. Pode, É, vai marcar isso. Em vamos. Se junho, tu vou quiser fazer tudo, passar. eu faço tudo. E se eu Pronto. fazer Passar uma semana aí em Pernambuco, matando a saudade. E aí a tudo, gente se faz combina de se mesmo. encontrar, faça uma visita ao seu estúdio, a gente toma um Combinado. café e faz várias Top, perfurações. Combinado. top, então. Meu date vai sair. Pode ter certeza. Olha, e o medo? Medo. Eu, eu tenho medo de prostituírem muito a nossa profissão. Eu acho que eu tenho medo disso. Eu tenho medo de pessoas não terem responsabilidade com o método, com a técnica. Eu acho que eu tenho medo disso, sabe? Apesar de me garantir, de confiar no que a gente faz, mas eu tenho medo do que as pessoas, até porque a enfermagem ela foi muito prostituída, né? Então, eu Exatamente. tenho medo de perder esse caminho que a gente está trilhando, tão abundante. Acho Exatamente. que é esse o medo, de quebrar, de dar errado. Tem Exatamente. esses medos, assim, eu acho que todo mundo que empreende tem esses medos, O né? medo o medo, o ápice do medo do empreendedor, né? Isso Quebrar, vai, falir, acho que vai existir são esses sempre. medos. É, Vai existir sempre. Até que vende mísero meia calcinha, como se diz, até, né? Os é. maiores, eles Mas o já meu sentiram maior esse medo. medo é de prostituírem nossa profissão. Eu acho que é isso. Porque hoje a gente é bem valorizada, né? Exatamente. Bem valorizada e reconhecida. Então, tenho medo de que as pessoas comecem a baixar o nível da nossa classe. Exatamente, exatamente. Só Ó, e isso. por fim, uma lição. Qual foi a maior lição, né, estando no Furo Humanizado? Eu acho que é coragem. É ter coragem. Precisa ter coragem para fazer a primeira perfuração. Aquela que a gente faz assim. Você nunca pegou numa agulha, mas você precisa ter coragem para furar. Você precisa ter coragem para empreender. Você precisa ter coragem para seguir. Então, eu aprendi muito que o furo humanizado me ensinou a ser uma pessoa corajosa, né? Corajosa para tirar aquele piste que está encapsulado,
corajosa por assumir quando eu erro, né? É importante a gente que todo mundo erra, todo mundo falha, errar, assumir quando eu erro. Eu acho que foi uma das maiores lições que o Furo Humanizado a todo momento me coloca na posição de ser uma pessoa corajosa, né? Até ter coragem de viver só de Furo Humanizado. Perfeito, mas é isso mesmo. Largar a perna de ir pra Maceió, né, amigo? Tem que ter coragem. Exato. Tem sim. Mas é isso, né? É assim, de maneira geral, em tudo que a gente for fazer, né? Mas na nossa profissão, realmente a gente precisa, porque cada passo dado é mais um passo de coragem dado também, né? É mais uma busca aí pelos nossos sonhos, para realizar realmente ali, em busca dos nossos objetivos. E se não der esse passo, realmente paralisa. Paralisa. É ir com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Tá com medo, tô com medo. Mas vai com medo. Vai, porque se você só consegue. Você só consegue. Você só sabe se vai dar certo ou não se você tentar. A mesma coisa tentar, com as configurações avançadas, né? O primeiro date. Putz, vai com medo mesmo. O meu primeiro date. E eu demorei a fazer date. Eu também. Não foi logo de cara, não. Inclusive, eu falo isso para as minhas alunas. Tenham mais uma maturidade nos outros, domine mais os outros para começar a dar passos mais avançados. Exato. Né? Porque, assim, o date ele é um pouco complicado, que precisa ter manejo. E aí tem que ter coragem. Exato. Né? Eu demorei. No meu início, eu foquei mais nesse manejo. Fui fazendo outras perfurações, pegando ali a prática, pegando realmente o jeito da coisa, para depois tentei fazer o date. Tentei não, fiz. Depois ajustei a técnica também, porque inclusive a questão do catéter e etc. Não preparar catéter, para mim isso é péssimo. Me furei, inclusive, tive um acidente de trabalho perfurando um date por causa disso. Porque não preparava o catéter, só angulava o catéter. E quando eu fui puxar o catéter, tirar a agulha, quem disse que a agulha vinha? Eu forçando. Aí quando puxou de vez, é aquela coisa, quando você puxa, o primeiro reflexo é voltar, porque senão vai direto, vai rápido, né? Então, quando eu puxei e voltei assim, aí foi meu dedo. E aí tive um acidente de trabalho exatamente por causa do danado do date. Mas assim, né? Vivendo e aprendendo. A gente não chegaria até essa expertise hoje de até ensinar se a gente não perfurasse. Então, assim, foi perfuração em cima de perfuração, com medo, com receio, com insegurança. Às vezes tinha receio de algum date e eu acho que é muito curto, eu acho que não dá aqui a joia. Não perfurava, dizia, é muito curto. Se ela quisesse ir para outro profissional, ela ia. Mas para mim, ela não... Comigo, ela não iria fazer essa perfuração. Por quê? Porque eu não me sentia segura. E isso é de ser prudente, né? Então, é algo que é essencial pra gente. Alguma dúvida, será que temos alguém que queira comentar algo, tirar alguma dúvida? Eu vi que vi uns comentários por aí, mas não vi nenhum. Mãe, né? Filha maravilhosa. Ó, é filho de uma mãe maravilhosa, né? É impossível ser diferente, né, mãe? Só estão elogiando. Lá em cima, né? Elogiando. Mas que perfeito, foi maravilhoso, Analice. Agradeço pra caramba a tua disponibilidade, né? Oh, os coraçõezinhos! Ah, não sabia disso! Ah, agora eu quero coração! Como assim, meu Deus? Olha aí! Ai, que lindo! Que massa! Mas é isso. Ó, Thaís, foi maravilhoso as informações passadas. Pois é, Thaís, acho que a gente tem que cada vez mais trocar essas figurinhas. A gente cada vez mais realmente tem que trocar a experiência. Muitas vezes a gente até se sente só, principalmente no início. Ou nem no início, no meio da caminhada também. A gente se vê muito só. E a gente tem assim, pessoas, né, do nosso lado que contribuem com experiências. Isso, assim, já é um afago no coração, né, Analice? Quando a pessoa vê que... E assim, Lari, eu acho que a gente não se sentia só porque a gente também tinha uma a outra, né? Exatamente. Mas eu sei que outras pessoas se sentiram só. Até porque,
também a gente sofre. Ex- Meu do Exato. deixaram Exato. só. Então a gente foi se juntando, se unindo, Exato. fortalecendo. Então uma teve a outra, ou teve outra. Ó, Evelyn É, também. análise É de Alagoas. perfeita sempre. É, E é de Alagoas. Ela é de Marechal Deodoro? Ou é, Marechal Deodoro. ou Cola é aqui. Marechal Deodoro, é a cidade vizinha. Não, não é Marechal Deodoro, não. Marechal Deodoro é colado com Maceió. Não, não é Marechal Deodoro, não. É a que tem a hidrelétrica. Ah, o quê? Que tem a hidrelétrica. Delmiro Não, eu vou ver. Gouveia. Eu sempre confundo com Marechal Deodoro. É Delmiro Entendi. Gouveia. É uma top. Domina lá. Por uma Adoro. cidade. Ela também te conhece, inclusive. Coisa É. boa. Mas Ó, é que bom que a gente tem essa rede aqui. E a gente cria e fortalece, né? Eu quero dar exato. parabéns a essa tua iniciativa, né? Eu acho que todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha. As alunas ganham, as bodypieces ganham, a gente ganha, né? Eu É. sempre estou aqui acompanhando a, o podcast, esses episódios. Eu sempre estou ligada, assistindo também Que com as coisa outras boa, profissionais. Alice. Porque realmente a gente precisa fortalecer nossa rede. Precisa. É, Eu senti isso não só, assim, por vezes minhas alunas falavam sobre receios, angústias, e aí, poxa, elas precisam escutar outras histórias. Porque ali tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo conversando. Então acaba escutando sempre muito a mesma história, mas eles não escutam histórias de quem já realmente passou dessa fase que elas estão, entende? Mas principalmente, sabe o que me motivou muito? Realmente as mensagens que eu ficava recebendo diariamente. De profissionais frustrados, de profissionais receosos, de inseguros, por coisas que inclusive eles sabem fazer, mas por não ter ninguém ali que conduza, que diga não é isso mesmo, até porque a gente sabe que na nossa profissão tem muitas vertentes, né? Então, muito. tem que perfurar com catéter, não, tem que ser agulha americana, não, dispositivo não pode, não, dispositivo pode, palito de dente não pode, tem que ser palito de aço. Caneta, a caneta em gel para marcação não pode, tem que ser violeta genciana, violeta genciana não, tem que ser a caneta. Então tem muita vertente, então várias pessoas são bombardeadas e muitas A vezes se gente tem sentem que escolher o perdidas. que faz sentido. Ai, meu... Eita, Annalise sem querer sai, ô danada! Deixa eu pegar ela aqui de novo para convidar, para ela entrar. Eita, mas é isso que a gente tava falando. Tem muitas vertentes. Já tô aqui, tá, Annalise? De sair sem querer. Tudo certo, nada errado. Ai, Tem muitas vertentes realmente, e muita gente gera insegurança, gera medo. A gente se tira esse medo, se tira essa insegurança. A gente tá fazendo certo, mas outro ali do nosso ladinho tá dizendo que é pra fazer assim. A pessoa fica, e agora? É pra fazer como? E assim, e eu acho aqui, que é né? isso. Independente do que é o certo ou errado, o que é o melhor ou pior, no final, a gente vai construir nosso método de trabalho. Porque, por exemplo, é, eu vou trabalhar, a gente troca figurinhas, mas o teu jeito de trabalhar é o teu jeito, o meu jeito é o meu jeito. No final das contas, a gente não vai fazer igual, porque a gente vai criando nossa identidade. Exato. É a nossa A gente vai identidade de aperfeiçoando, né, trabalho. também. Às vezes coisas O que, que dá inclusive coisas certo que pra dá gente. certo pra você, não dá certo pra mim, não é o melhor pra mim. É isso, ó, Ana, você falando isso, de verdade, durante o meu curso, no decorrer do curso, a depender das aulas, é o que eu mais falo. Eu peço para minhas alunas desenvolver o raciocínio crítico, o raciocínio lógico da coisa. Veja o que fica melhor para você. Não tem uma receita de bolo, a gente não segue um padrão. Tem coisas que tem que ter, né? Sim. Mas assim, a maioria das coisas não é assim. É algo que você vai ajustando a sua rotina. De, poxa, a Lara ensinou assim. Ah, mas se eu fizer assim, para mim ficou melhor. Então, assim, vai de gosto, vai de experiência. Então, tudo isso elas têm que desenvolver, todos nós, né, profissionais da área, temos que Por desenvolver. exemplo, tu fura ele com argola e dá certo contigo. Já Comigo contigo, não não. dá certo, não dá certo, não adianta. Sempre deu BO comigo e assim, eu já bati o martelo por ter E virado, não vai perfurar é ponto não final. adianta.
porque para mim dar certo, fazer haste reta, depois atualiza. Então, assim, e não é que o seu está errado, é porque minha vivência, As suas né, experiências não permitem que você tome essa opção para si, né? isso. A E gente assim, tá. ensinaram a gente que podia, né? Não, podia absolutamente tudo. Pronto, É, conste. Conste, com, verdadeiramente, tá? Conste quando eu fui realmente registrar esse histórico do conste, as complicações que mais tinha de conste eram as que tinha argola. E depois eu fui entender, a região do conste ela não é tão maleável. Realmente, uma vez que você dorme por cima da orelha perfurada, traumatiza. traumatiza real. Já o hélix é mais maleável essa região. Já percebi que deitar por cima do hélix, a argola ela se adequa melhor. Isso não quer dizer que não se tem complicações com a argola. Mas eu comecei a perceber que no hélix, assim que tinha complicação com a argola, tinha com a haste reta, né? E aí a gente tava falando, tava trocando figurinha com, hoje pela manhã, com a Ariane, que esteve no podcast anterior. E Ah, ela ela é maravilhosa. falando, a Ariana é ótima mesmo. O sotaque dela é maravilhoso também. É. Inclusive, adoro escutar ela. Ela estava dizendo que eu perfuro com PVD, já ela não perfura. Ela disse que não se sente tão segura para fazer isso. Eu não sei se Eu tu perfuro perfura com tranquilo, PVD, tranquilo. tranquilo Inclusive, também. eu perfuro antes de tu, que tu no começo só queria silver, né? Titânio natural, lembra no começo? Não, não fazia com silver, mas o PVD até hoje, na verdade, quem tem alergia eu não perfuro. Eu Ah, é. tive muita resistência a iniciar no PVD. Eu Isso, tive. era. Eu, Aí eu eu já. já foi. Eu lembro que a É, gente conversou sobre isso. Eu eu lembro. lembro. Porque foi Não assim tem. que surgiu o PVD, né? Aí todo mundo, e aí? É, Vai, não vai, rola, não rola. Aí uns diziam que dava certo, outros diziam que dava sim, errado. E aí tem que testar, sim, né? E aí tu fosse questão. uma das motivadoras. Não, Lara, eu perfuro aqui, pode perfurar. E aí eu comecei a Tranquilo. perfurar. É realmente pessoas que são muito alérgicas a ouro. Tá? Aí a gente vai só pro titânio natural. Depois a gente atualiza pro PVD, que dá Perfeito. certo. Mas Perfeito. só nesses casos aqui. E assim, Exatamente. Só para assim, finalizar aqui, Renata, eu acho que é Renata. Renata Vasconcelos disse que tem muita vontade de começar no furo. Ô, Renata, o que é que tá faltando, danada? O que é mulher que tá só vai, faltando? mulher só vai. Exato, é testar aí. É uma área que a gente sabe que tem muitos pontos positivos, né? É uma área que a gente não tem como livrar, né, as dificuldades, como qualquer profissão vai ter as dificuldades. Mas, como a gente falou aqui, muitos pontos positivos. Aproveitando. Olha, quando se tem muita dúvida assim e fica meio que teclando ali, clicando ali naquela mesma tecla, eu já falo o seguinte: olha, você acha que se o furo humanizado fosse ruim, eu largaria a CLT para viver 100% furo humanizado? Aí a primeira pergunta, exatamente. Olha, Você, como doula, ganhando muito bem, você largaria? assim, Segundo, social, funcionária pública do município, eu era, com estabilidade, doula, ganhava super bem. esse é o primeiro fator. E eu ainda tenho um adendo aí, né? Que eu falei exatamente também, falo sobre isso. Se caso fosse ruim, meu esposo, como gerente da agência bancária, pediria demissão e entraria para trabalhar comigo. Não, mudaria não só de cidade, mas de estado, para a gente fazer das nossas duas rendas, ou seja, duas rendas, que é a minha e a dele, ser só de uma fonte. Nunca que a gente faria isso. Nunca, nunca. Então, assim, isso só prova que realmente, né, pontos É positivos não possível. falta. Exatamente. Às vezes é mais um medo, receio de empreender que eu entendo, mas Começa também vai com devagar, calma. tem medo, vai de pé no chão, É, começa como a gente, compra 10 catéteres, exato. Não sai dos empregos, que não é uma das sai coisas que eu de oriento. Que emprego. permaneça, porque a sua estabilidade está vindo Até daquele. porque pode ser que não seja o que você vá Goste, amar se fazer, identifique. né? Exatamente. Pode Exato. ser que não seja. Exatamente. Mas é isso. Prazerzão, Analice, mais uma vez. Amiga, Sempre a bom gente ia estar com ficar você. aqui conversando a noite toda. A Já gente não tem gosta de 1 hora e 15 de conversar. live. A gente não gosta de conversar, né? Então, assim. A gente vai andando nos assuntos.
Muito obrigada mesmo. Ó, Renata até respondeu, medo mesmo. Já fiz um curso em AME. Mulher, É isso aí. é aí. É aí. Vai Eu com também já medo. tive medo. Até hoje também tem situações que nos impõem medo também. Às vezes quando a gente vai dar um passo maior, então os medos vão mudando a cada fase. No nosso início era o medo de realmente fazer a perfuração, o medo É, inicial do investimento, e aí a cada fase esses medos vão mudando. Hoje eu já tenho medos diferentes, medos mais voltados para a parte empreendedora da coisa, de crescer, de escalar. Então tem alguns medos que muitas vezes vem, quer dar ali aquela bloqueada e a gente dá um chute nele, vai com medo mesmo coragem. e faz a coisa acontecer. Olha, é É, coragem. uma profissão de coragem. Não é para os fracos aqui. Tem que ter Exatamente. coragem. É. Mas é isso. E assim vai testando, não sai do teu emprego, vai fazendo as coisas aos poucos, vai vindo público. De região para região isso muda, tá? Se atentar a isso também, né? Tem região que tem ali um público realmente maior. Se é cidade interior, não importa, tá? Eu saio de uma cidade interior também. Que hoje eu tenho alunas que são destaque na cidade do interior, assume também a redondeza, fazendo perfuração na redondeza nas cidades circunvizinhas. Então, isso não é problema. Muita gente coloca como problema a cidade interior e não é, tá? Não, É só o realmente fazer. custo muda, né? Tipo, a gente cobra 150 a 180 uma perfuração. Na cidade interior vai para 100, para Sim, 80. exatamente. Porque você vai se adaptar à realidade. Mas mesmo assim, o lucro é alto, o Tem, faturamento é tem alto. público, Tudo vale a pena. exatamente. Mas é isso mesmo. Ah, pois é isso. Rê, qualquer coisa a gente vai se falando, manda mensagem para mim, para a Analice, que a gente vai É, conversando, né, Analice? é, os cursos E são é isso. presenciais. O de Lari você vai conseguir fazer online. Se você for de longe, faz com Lari. Se for de perto, faz comigo. Dá para todo mundo. Se for daqui de Pernambuco, pode vir, né, Analice? É, Veja também. se for daqui. Se Mas for de é longe, isso. é. Ó, Mas é Caruaru isso. Bezerros, ela é daqui. A É da terra de Renata. Lari. Renata. Renata é da terra de Lari. Ai, não pegou aqui. Essa mensagem passou despercebida. Mas é isso. A gente vai conversando. Analice, um cheiro bem Tá, grande. obrigada. Obrigada por Cheiro. partilhar Até. sua história com a gente. Escrevendo mais uma página desse diário, né? Que eu Muito espero amor, que esteja carinho. repleto de muitas histórias assim de superação, de conquista, como de fato você vem galgando esse caminho, tá? Tô muito orgulhosa. Já quero saber de tudo desse estudo novo, viu? Nem sabia disso, quero saber. Mas em junho, de certeza estarei aí em Pernambuco matando a saudade com Vem vocês, que eu vou tá? subir a serra para tomar um chocolate quente contigo e poder Ei, fazer mistura. bora Bom, mesmo! Bora combinar, tá? Um tchau. cheiro. Tchau, tchau, minha É, gente. Beijo, beijo, Analice. Até a próxima. até.